Olá, sejam todos bem-vindos, assinantes do canal da Plástica. Sou o Dr. Eduardo Raulino, cirurgião plástico, e hoje falando mais uma vez sobre temas da cirurgia plástica, temas interessantes, e hoje na questão da segurança. Então, Eduardo, como eu faço uma cirurgia plástica da forma mais segura possível? Então, muitos assinantes têm me perguntado isso através de e-mails, de dúvidas que chegam até mim, através dos canais que estão aqui embaixo, do Facebook, do YouTube. Então, o que seria interessante para qualquer pessoa na hora de se submeter a uma cirurgia qualquer? Isso pode ser também projetado para outras cirurgias, mas especificamente para cirurgia plástica, o que é interessante saber antes de se submeter à cirurgia? Qual a forma mais segura? Quais são os detalhes? Então eu vou passar para vocês dicas como se eu fosse escolher um cirurgião ou como se eu fosse me submeter a uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica. Então seria a opinião de um cirurgião plástico se colocando no ponto de vista de um paciente, de um cliente. O que eu faria, o que eu perguntaria, o que eu iria atrás. Então acho que essa é uma abordagem bem interessante para quem está procurando. E claro, todos vocês que estão assistindo têm algum interesse na cirurgia plástica. Eduardo, como? Quais os detalhes? O que eu devo perguntar para saber, né? E o que eu devo saber antes de me submeter? Acho que a primeira coisa, número 1, que é um chavão, todo mundo fala, mas que eu vejo ainda muita gente se submetendo à cirurgia plástica com não especialista. O primeiro passo é a escolha de um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu acho que isso é fundamental. Como eu faço isso? Olha, como é que eu vou saber? Eu procuro aqui no Google, como é que eu vou saber se esse cirurgião, se esse médico que eu estou de olho para fazer uma consulta, ele é ou não membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, nesse vídeo em especial, eu vou colocar aqui embaixo o site, o link da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde você pode clicar, cirurgiaplástica.org.br. Ali você pode clicar e existe lá, procure o seu médico. Uma faixa, um banner bem destaque no site, onde você digita o nome do pretenso cirurgião e o estado, onde você está fazendo a consulta. E vai aparecer os dados referentes a esse médico, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, fundamental, essa seria a primeira questão. E a segunda seria uma seleção, pelo menos 2 ou 3 desses cirurgiões, para você ter opções e ver qual você tem a maior afinidade. Eu acho que a questão da afinidade é extremamente importante também. Eu comento que nem Deus, agradou a todos, ainda mais um cirurgião plástico. Você tem que se sentir bem, você tem que ter uma empatia com o cirurgião. Então você deve visualizar todo o método que ele segue, qual a sua filosofia, casos que ele operou, a forma com que ele trata, a forma com que ele trata. Tudo isso é a questão da afinidade, que é quase que eu brinco, mas é quase que um casamento que você tem, porque sempre os clientes, pode ter passado 3, 5, 10 anos, na menor dúvida, eles sempre vão voltar a conversar com o cirurgião que operou. Então, é uma relação a longo prazo que você tem que estar ciente, tem que ser alguém compatível com você, que tenha pensamentos muito semelhantes, uma forma de pensar muito semelhante a você. Então, tem que realmente ter essa afinidade. Seria o segundo passo. Ok, Eduardo, escolhi já o meu cirurgião, peguei uma amostra, fiz 2, 3 consultas. E agora, o que eu posso fazer para
deixar a minha cirurgia mais segura? Acho que o primeiro passo deve sempre desconfiar também antes. Ok, peraí, vamos fazer a cirurgia ainda. Esse cirurgião fez muitas promessas? Qual o preço do cirurgião? Então, são fatores, às vezes, Eduardo, preço, mas o que isso tem a ver com segurança, promessas, pressa? São os 3 P's que eu falo. Pressa, promessa e preço. O que isso tem a ver com a segurança? Tudo a ver. Primeiro que um cirurgião plástico nunca tem pressa em te operar. Ele sempre vai tentar fazer da forma mais tranquila, da forma mais segura. Então, desconfie sempre do cirurgião que tem muita pressa, que quer te operar para ontem. Não, deita aí que a gente já vai te operar, não precisa de exame, nada. Então, bem temerário, né? Promessas, então promete mundos e fundos, não, você vai ficar maravilhoso, maravilhosa, espetacular. Não, o cirurgião tem que ter um pé no chão, tem que ser bem coerente, falar os prós e contras de cada procedimento. Né? Isso não importa se o cliente não quiser fazer a cirurgia, porque muitas vezes é mais importante decepcionar ou mesmo informar e aí causar uma decepção prévia ao procedimento do que muitas vezes a pessoa se submeter a uma cirurgia com uma ideia totalmente incorreta, com uma expectativa muito além, muito exagerada do que pode ser oferecido por uma cirurgia plástica, que também não é nenhum milagre. A cirurgia plástica tem os seus limites. Então, isso é muito importante. E o preço? Desconfie muito de cirurgiões muito baratos. Assim, você tem uma média de mercado. Eu acho que a competência, a formação, né, produtos de qualidade, então, vou colocar um silicone, desconfie se é um silicone muito barato, fora da média, ou se aquele cirurgião está cobrando um valor muito fora da média da sua região, do seu local. É lógico que cada cirurgião tem a sua expertise, tem a sua experiência que ele vai colocar um valor, né? Tem o seu nome. Então isso também conta na hora do preço final. Mas se o valor está muito baixo, vamos ter uma ideia assim, colocar um silicone na sua região de 8 a 10 mil reais. Esse cirurgião está lhe pedindo 3 mil, 2 mil. Então, um valor muito diferente. Então, o preço tem sim uma indicação de insegurança. Ou seja, será realmente que é um cirurgião formado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então membro da sociedade? Será que esse cirurgião tem todas as credenciais? Isso é muito importante. Então, o primeiro passo, verificar no site que está aqui embaixo. Evitar esses 3 P's. Ok, fui no cirurgião, está com muita pressa, um valor muito baixo, né, me prometeu mundos e fundos, tem alguma coisa estranha. O cirurgião plástico, ele sempre vai fazer da forma mais calma, mais tranquila possível, né, evitar atropelos. Isso, para a questão da segurança, é muito importante. Então, passada essa fase de namoro, de escolha, a questão da afinidade, eu sempre comento que são o antes, o durante, o depois. Né? Aquela jornada rumo à segurança. O antes, como eu comentei em outros vídeos, quem não viu pode assistir o vídeo sobre a anestesia da cirurgia plástica, onde eu comento sobre várias anestesias, qual a mais indicada, qual os cuidados que você deve ter. Então, esse vídeo é interessante, mas falando novamente sobre esses itens. O antes seria o check-up. Você tem que passar por um check-up da sua saúde, tem que estar tranquilo, ok? Minha saúde está em ordem, está tudo ótimo, eu posso me submeter a uma cirurgia, né? O local, então, é um hospital, é uma clínica, tem todos os equipamentos necessários para qualquer eventualidade, isso tem que ser checado. E depois, seguindo as orientações do cirurgião, tem por obrigação, isso é uma obrigação em todo cirurgião, dar todos os detalhes de como
você deve proceder, dos cuidados, né, da atenção que você deve ter, né, nos procedimentos de cirurgia plástica. Então, isso é muito importante, esses cuidados pós-cirúrgicos, como antes, como durante, como depois. Tem alguns temas que sempre suscitam assim, muita dúvida. Eduardo, olha, a questão de doenças, de cigarro. É claro que as doenças sempre devem ser evitadas. Se você está doente ou tem alguma doença descompensada, deve ser evitada a cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia para a questão de harmonia do corpo, da mente, melhora da autoestima, mas é uma cirurgia eletiva, ou seja, ela pode aguardar um tempo para que se compense esse quadro clínico, para que você pare de fumar, indica-se pelo menos 45 dias antes, para que você faça todo esse check-up antes. Então não tenha pressa. Eu acho que o mais importante da questão da segurança é essa, escolha. Ok, escolhi, Eduardo, agora não tenha pressa, faça os exames, está tudo ótimo, está tudo checado, o local onde vai ser feito e o comprometimento com o cirurgião no pós-operatório. Eu acho que isso traz uma grande garantia para quem vai fazer cirurgia. Por quê? Às vezes problemas como trombose, que é um dos grandes problemas no pós-operatório de uma cirurgia plástica, um dos grandes vilões, pode ser e deve ser evitado por simples medidas que você pode fazer logo após a cirurgia. Por exemplo, pequenas caminhadas, movimentação das pernas, precocemente, ou seja, não ficar estátua lá parado numa cama vários dias, e isso pode levar à formação desses trombos, que é a trombose, e esse trombo migrar, ir para o seu pulmão e causar um quadro respiratório grave. Então, é muito raro de acontecer, nem tanto, às vezes cirurgias muito demoradas, você acaba aumentando esses riscos. Então, sempre muita atenção, a cirurgia plástica é planejada, a grande maioria é muito tranquila, mas você tem que estar atento a possíveis complicações. A trombose é uma delas. Ok, vou me submeter a uma cirurgia maior, uma cirurgia associada, 2 procedimentos num só. Tem que estar ciente que tem que usar aquela meia elástica, que tem que fazer uma movimentação precoce. Muitas vezes o médico indica também o uso de uma medicação protetora. Tudo isso vai depender muito do caso. Deve ser evitado sempre. Esse é um outro ponto de segurança importantíssimo. A associação de muitas cirurgias. Então, tenha muito cuidado com 3, 4, 2 cirurgias muito grandes. Tem-se como um padrão, em torno de 6 a 7 horas, como um limite ali, bem tolerável. Passando disso, cirurgias de 10, 12 horas acabam se tornando, às vezes, muito arriscadas. Então, claro, antes, durante, seleção do paciente e o depois. Você deve sempre focar nos cuidados que o cirurgião vai te informar. Espero que tenham sido informações úteis, são dicas. Esse é o canal da Plástica, sou cirurgião plástico, Dr. Eduardo Raulino. Estou aqui para tirar sempre as dúvidas. O objetivo desse canal é transmitir informações fidedignas, que tenham embasamento de um cirurgião plástico a todos que procuram os benefícios da cirurgia plástica. Até a próxima transmissão. Por favor, assine, é gratuito, Canal da Plástica. Até mais.